estamos começando agora mais um bate-papo aqui no podcast Lidere Mais. Agora nós vamos falar com Victor Rocha, que é sócio da Rocha & Rocha Advogados. E o tema que ele traz hoje para o Lidere Mais é o impacto da reforma tributária no futuro dos negócios. Seja bem-vindo, Victor. Muito obrigado, Júlia. Estou muito feliz em estar aqui no Lidere, nesse evento maravilhoso que encanta a nossa cidade e preenche de empresários e empreendedores para um momento tão importante. É um prazer ter você aqui para falar sobre esse tema, né, que tem movimentado aí conversas, gerado uma grande expectativa. E para começar, eu queria até que você falasse assim para a gente, na prática, o que muda com essa reforma para quem empreende, quem gera empregos? Perfeito. Esse tema é o tema do momento, né? Muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas buscando informação. E aí, Júlia, o que é o grande impacto? O que é a grande diferença para mim, né, ali para quem está empreendendo? É que a reforma tributária ela não é só mais uma alteração de lei de tributos, como é muito comum no Brasil. A reforma tributária é uma mudança na forma de ver os negócios. Sim. É uma mudança no formato de calcular o preço do seu produto. É uma mudança na forma de você se relacionar com seus fornecedores e com seus clientes. Eu sempre gosto de deixar isso de uma forma mais clara, mais prática, e eu gosto de dizer da seguinte forma: a reforma tributária é não mais olhar para a empresa como uma ilha, mas sim entender que você faz parte de um sistema. Então, a depender de quem eu estou comprando e para quem eu estou vendendo, eu altero por completo a dinâmica do tributo. Perfeito. E quais cuidados que os empresários devem ter para fazer uma transição tranquila e, de repente, evitar surpresas fiscais, digamos assim? Eu sempre comento, Júlia, que a gente ainda tem alguns passos para a reforma tributária. Temos transição, precisamos nos capacitar, precisamos ter informação do nosso negócio. Mas acho que o mais importante, enquanto a gente ainda está com essa incerteza, as coisas estão acontecendo, nós estamos reaprendendo esses novos modelos, é ter uma gestão consciente dos seus dados. É ter um sistema confiável de informação. É ter dados para comparar suas cargas tributárias em mudanças de regimes. E eu sempre comento isso para os empresários que me procuram. Se você deixar para realizar a migração para a reforma tributária e ainda ter que investir em um RP, compreender dados internos da tua empresa, você vai acabar tendo duas atividades para serem realizadas simultâneas. Sim. Então, informação, confiabilidade de dados, números, são na verdade uma grande proteção para o empresário. Vai ser ali que ele vai conseguir ter uma transição tranquila, ele vai poder simular os impactos, vai poder tomar decisões. Perfeito. Querendo ou não, né, a gente está em um período que os dados são a chave, né? Então, a informação está ali, a gente tem, então é realmente buscar essa informação e para se preparar, né, de certa forma, para não ser levado, digamos assim, com essa transformação, mas fazer parte dela, né? Isso que é importante. Exatamente. Principalmente pequenos negócios, às vezes não acabam se preocupando com alguns elementos de confiabilidade de dados, de processamento desses dados da sua própria operação e acabam sendo mais reféns da ausência das informações de fato. Sim. E quando a gente entra na dinâmica da reforma tributária, esses pequenos negócios, esses negócios despreparados de dados, eles tendem a sofrer muito mais. Realmente. E pensando assim, a gente ouve falar muito sobre os desafios, né, da reforma. Eu queria que você falasse para a gente um pouco das oportunidades que ela, de repente, pode gerar para o desenvolvimento econômico do nosso país. Olha, Júlia, essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, porque realmente a mudança traz incômodo, mas sempre há oportunidade. Eu aponto algumas pequenas oportunidades que são tão valiosas, mas a título de exemplo, vamos falar do próprio fim do DIFAL. O DIFAL é um imposto muito ruim e que impacta diretamente na cadeia do e-commerce. Com a reforma tributária, o DIFAL acaba. Nós vamos ter, Júlia, um redesenho de toda o e-commerce brasileiro. Nós temos também o fim de alguns tributos, como por exemplo o ICMS-ST,
que geram cargas tributárias elevadíssimas para determinados setores. Autopeças, cosméticos, pneus, veículos, conexões com veículos de uma maneira geral. Esses segmentos vão ser todos retransformados. E além disso, a gente tem uma mudança muito grande no crédito e no débito, na forma de fazer negócios, se utilizando dessa prerrogativa. Então, de fato, a gente vai ter muito mercado, muita oportunidade. O setor de medicamentos, por exemplo, alterado por completo. O setor de transportes, que não vai mais seguir regras de benefícios fiscais. Nós vamos redesenhar a malha fiscal brasileira, a malha de transportes brasileira. Então, realmente, assim, é um universo de oportunidade para quem se preparar para essa mudança. Muito bacana. A gente já consegue ver que os participantes aqui hoje vão conseguir ter uma nova visão e talvez até se tranquilizarem em relação a esse tema. Como você disse, né? As pessoas naturalmente tendem a ser mais resistentes à mudança, então com certeza o seu conteúdo vai dar uma nova perspectiva para estar preparado para esse momento que é inevitável, né? Esse é meu objetivo. Eu quero desmistificar a reforma. Eu até brinquei mais cedo que eu não iria entrar no palco como um advogado, mas sim como um tradutor. Perfeito. E ali tentar transparecer uma noção de mudança nesses negócios que facilite o empresário entender e aplicar isso para o próprio ramo, para o próprio setor. E aí, de fato, compreender essa caminhada um pouco e, quem sabe, gerar muitos negócios com isso. Perfeito, é esse o objetivo, né? E pensando, eu sei que você não é a sua primeira vez aqui no Lidere, eu queria que você compartilhasse, tanto na sua visão como patrocinador, né, também do evento, como palestrante, como visitante aqui do evento, por que na sua visão é importante estar em eventos como o Lidere Mais? Júlia, eu sempre comento que a primeira vez que eu vim no Lidere, e eu até ouvi o Rony da reserva, eu me encantei por esse projeto. Eu tenho uma visão, e assim, até por isso que eu sou patrocinador fiel todo ano, que é primeiro muito bom para a cidade. O nível de qualidade que o Lidere traz para Londrina é realmente um nível padrão A. Eu que acabo indo em muitos eventos, vou para eventos para São Paulo e falo, o Lidere realmente para mim está no top 10 do Brasil. Olha e só. Traz realmente pessoas tão importantes. Além disso, que é esse ponto para Londrina, tem um segundo ponto, que é um ponto de engajamento da comunidade empresarial, uma conexão. Perfeito. Gente, se você nunca veio no Lidere, venha. Todos os empresários da cidade estão aqui. Negócios acontecem aqui, ideias surgem, startups. É um ambiente tão rico, tão bacana. E por fim, que aí é o terceiro ponto, conhecimento. A curadoria da Lidere é muito boa. As pessoas vão ao palco e se entregam de fato. Sim. Nós temos conteúdos recortados e direcionados muito bons. Ontem mesmo tivemos um conteúdo sobre vendas com o Thiago Concer, né? Eu fiquei transtornado. Eu falei, mudou muito a visão do que eu queria, do que eu estava implementando na minha empresa para os próximos meses em relação a algumas métricas de venda. Agora, inteligência artificial nessa manhã inteira, acontecendo com muita precisão, mostrando o futuro. É muito bom tirar um tempo e poder abrir a cabeça, né? Sim. Então, o empresário que eventualmente esteja vendo esse podcast não venha, fica a minha sugestão, venha uma única vez, eu tenho certeza que você nunca mais vai deixar de vir, viu? Perfeito, esse é o nosso objetivo, né? Proporcionar essas conexões, levar capacitação, porque é isso, é importante a gente ter esse movimento dentro da nossa cidade, porque aí a gente fortalece as empresas, fortalece a nossa economia, fortalece toda a região, né? Isso que é importante. Pode contar com o Rocha e Rocha pelo tempo que for. Seremos parceiro do Lidere. Maravilha. Victor, muito obrigada pela sua presença aqui no evento, né? Por essa parceria de longa data e por trazer aí sua experiência, o seu conteúdo para o palco do Lidere Mais. Obrigado eu, Júlia. Pessoal, esse então foi o nosso bate-papo com o Victor Rocha. Continue acompanhando o canal da Sil para não perder nenhuma entrevista.